Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas, tá quase acabando, então vamos lá. Duvido, desavistei foi na mente, não foi dos olhos. Como que o havio de descangar as armas de sobre mim e as cartucheiras, e o vagar de tirar a roupa e remolhar os pulsos, e fazer menção para entrar na água com conforto. Essas ações tiravam conta do meu estar como um alívio de sossego. Eu tinha a certeza de paz por horas. E o demo me disse? Disse, mas foi assim. Tiros. Choque que levei. Foi feito um trovão. Começou a se bradar. Os gritos, tiros. Que foi mesmo que eu primeiro ouvi? Primeiro, de um pulo bruto, eu já estava lá pegando minhas roupas, armado prestes, e vi o mundo fantasma, a minha gente bramando e avisando e descarregando, e também se desabalando de lá. Chamem, chamem, chame de abelhas bravas. Mas por quê? Eu desentendi e tornei a entender depressa demais que o inimigo dera de se estourar todo de repentemente da banda outra, lugar donde não devia de vir, nem ali possível de ser esperado. Eles eram quantidade, cru e cru que avançavam avançando, como que já iam tomar o paredão, as casas na ponta do arraial. Estarreci, que na prema da minha ausência o muito mundo se acabava, tudo diferente da cartada, e eu sei o que é estupor, que eu tinha pegado calça e camisa em mão, e esbarrei num demorado sem termo, no meio de me revestir, e eu num latejo frouxo, pensando, não chego em tempo, não adianta, não chego em tempo nenhum. Sei lá o tanto que isso durou, e eu via o meu pessoal avançar também, com bravura e diligência, na outra ponta, a modo de impedir que o arraial fosse tomado, porque o paredão era uma rua só e aquilo ficou de enfiada, um cano de balas. Mas no mesmo ar em que eu vi aquilo, lavorei pensando que eu era tonto e burro e idiota às 1000 vezes, porque agora estava perdida irremediavelmente minha ocasião, e a guerra descambava, fora do meu poder. E eu acabei de me enroupar, mal, e escutava essas vozes. Tu não vai lá? Tu é doido? Não adianta, não vai, e deixa que eles mesmos, uns e outros, resolvam, porque agora eles começaram tudo errado e diferente, sem perfeição nenhuma, e tu não tem mais nada com isso, por causa que eles estragaram a guerra. Assim ouvi, sussurro muito suave, vozinha mentindo de muito amiga minha. O meu medo? Não. Ah, não. Mas meus pelos crescendo em todo o corpo. Mas essa horrorizância daquela doçura nojenta de voz. E senti meu corpo muito grande, me xinguei. Um sujeito vinha correndo, nele eu quase atirei. Desertor? Ah, não. Esse o Sidurino era, correndo por um cavalo. Ah, e bem fosse. Ia voltear para o sererê velho, chamar, trazer reforço para dar em retaguarda. E eu casei com meu rifle. Vim. Desconheci temor nenhum. Vivo em vida me ajuntei com os companheiros, meus homens. Dei ordens, as balas estralejavam. Foi fogo posto, arrasar que vem de para onde não se olha, feito forte sol, e vem como sol nascendo. Rachavam lascas, espatifavam. Aí podiam descascar os arvoredos de umas dessas, floresta toda inteira, apraz que os ares. Ah, esses meus jagunços, apragatados pebas, formavam trincheira em chão e em tudo. Eles sabiam a guerra por si, feito já tivessem sabido na mãe e no pai. Só se aos uivos urros se zurrava. Aí, como tomei chegada e peguei postura, valia ver comandar? Gritei, chagas de Cristo, os meus
davam ainda outros gritos, a carabina em mãos, coisa mexedora. A gente disparava dentro dos quintais, avançávamos, e de trás das casas, e guardávamos o emboque da rua. Diz que lê? Diz que escreve. Tiro ali era máquina, aos tantos juntos, relando, 5 deles, 5 dedos, 5 mãos. A gente tinha de caber em buracos escavacados. A cabeça da gente é que dá voltas, mesmo no esconderijo, como para se desviar. Mas não se tem medo a gasto. Eu dizia, Fré, e botava bililica na agulha. Manso. Eu queria que Diadorim não se descuidasse. Diadorim disse, toma cautela, Reobaldo. Diadorim se descabelou bonitamente, o rosto dele se principiava dos olhos. Eu comandava? Um comanda é com hoje, não é com ontem. Aí eu era urutu branco, mas tinha de ser o serresidor tatarana, o que em ponto melhor alvejava. Medo não me conheceu. Vaca, carabina, quem mirou em mim e eu nele e escapou. Milagre, e eu não ter morrido, minha sorte. E eu não ter morrido milagremente. A morte de cada um já está em edital. Dia de minha sorte. O que digo e desdigo, o Senhor escute, mas o inimigo fuzoava, tiroteio total. Tudo ali era a maldição, as sementes de matar, de ouvir o range um dessas, perto de nossos cabelos, eles sobem, de si, e chega a doer de nervoso. Mas dói real, como se umas daquelas atravessassem até buracal do olho da gente, mas desfeito dor que vara do céu da boca, por dentro dos ossos pontudamente, igual quando às vezes se come sorvete de gelo. Era a cara pura da morte. Ave, Marcelino Pampa logo esse, nem olhou ninguém. Curvou o corpo quase se quebrando em dois, ia encostar no chão, e largou tudo, espaireceu as mãos, e bofou da boca diversos 2 feixes de sangue. Sangue dele, semelhava que um boi nele tivesse pisado, e eu desfechei 10 para a frente vingando fosse. Daí vigiei. Um homem morre mais que vive, sem susto, de instantaneamente, e está ainda com remela nos olhos, ranho moco no nariz, cuspes na boca e obra e urina e restos de comer nas barrigas. Mas Marcelino Pampa era ouro, merecia lágrimas de alguma mulher perto, mão tremente que lhe fechasse bem os olhos, porque não se vê outro assim, com tão legítimo valor capaz de ser e valer sem querer parecer. E uma vela acesa, uma que fosse, ali ao pé, a fim de que o fogo alumiar a primeira indicação para a alma dele, que se diz que o fogo somente é que vige das 2 bandas da morte, da de lá e da de cá. E eu peguei e puxei o corpo para não ficar em cima de um vestígio de lama, porque ali de noite tinha chovido, e Diadorim empanhou o chapéu de couro com qual tapou o rosto do dono. A paz no céu ainda hoje em dia, para esse companheiro, Marcelino Pampa, que de certo dava para grande homem de bem, caso se tivesse nascido em grande cidade. Pá, falei fogo. Aquilo em volta se arrebentava, balalhava. Mas a gente tinha conseguido de firmar possessão. Agarramos mais da metade do arraial do arraúdo, do arruado. O sobrado restou da mão direita da rua, com suas portas e janelas pintadas de azul, tão bem esquadriadas. Aquela era a residência alta do paredão, soberana das outras. Dentro dela estava sobreguardada a mulher, de custódia, e o menino Guirigó e o cego Borromeu, a salvos. Da parte de cima das janelas e das portas, no rés, vez a vez meus homens descarregavam. Aquele sobradão, parava lá, sobre sereno. Me prazia tudo comandando. Ir lá? Atual e em riba estão 2. Um é o José Gervásio. Embaixo, na venda, uns 4. Quem me informou disso foi o Giribibe, em meu ouvido carecendo de altear voz, tanto que
espingardaria estrondava. Pouco é para ações. Tu vai lá, Riobaldo. Quem me disse foi Diadorim, entanto. Surriadas uniu o tutuco das balas e as que batiam no chão, as raivosas tirando terra. Atirei seco, umas 3 ou 4 vezes. Carreguei em novamente. Aqui é que é meu dever, Diadorim. Por o mais perigoso, eu falei, muito alerta. Tudo que Diadorim aconselhasse, eu punha de remissa, a modo de que com pressentimentos. Tu vai, Reobaldo, acolá no alto que é o lugar de chefe, com teu dever pela pontaria mestra, que lá em riba, de lá tu mais alcança. Constante que aqui o negócio está garantido, ele disse mansinho de me persuadir. Troquei o rifle papo pelo Mauser, movi mão, fogo. Nesse alto nem sei se matei. As artes lá, o sobrado, que torna mirei e admirei. Meu posto, o quanto também olhei de Adorim. Ele firme se mostrando, feito viada mãe, que vem aparecer e refugir. De propósito em chamariz de finta, para a gente não dar com o viadinho filhote onde é que está amoitado. Aquele sobrado era a torre. Assumido superior nas alturas dele, é que era para um chefe comandar, reger o todo cantão de guerra. Eu vou. Fui. Deixado João Curiol no meu lugar, e esse tinha muita valia. Rastejei, tomei saída conforme tinha de ir, pelos quintais das casas. Ainda virei relanceando. Sempre queria ver Diadorim. O querer bem da gente se despedindo feito um riso e soluço nesse meio de vida. Avancei furando os terreiros e as hortas das casas. Eu debaixo de armas nos arreios. Toda a parte ali tinha gente nossa, que com brados me saudavam, conforme, vale, quando um chefe mostra mor valentia. Gente como o João Bexiguento, sobrechamado o Alpercatas, e estava lá o João Nonato, que dava boa sorte com o bom ar. Avancei, rompi uma cerquinha de taquara, contornei um pano de muro onde o paspe tinha furado os adobes, cavando torneiras. E dei fé que o Jiribibe vinha me acompanhando, o menino bom. Os olhinhos dele a gente só via era porque eram inventados de pretos. Será da banda de lá? Estão bem governando os clavinoteiros? Ele me disse. Aí, porque me dizia? Soubesse não que o brinquedo agora era mortal? Sobre o que se riu me apresentando, o que era, no fofo da terra debaixo de uma roseira, um gatinho preto e branco, dormindo seu completo sossego. Fosse surdo, refestelado, ele estava até de mãos postas, mas perto de mim veio o grão-daço, que varou cheiamente um pé de mamoeiro. Vigia, te abaixa, eu ralhei com Jiribibe. A gente ouvia a urração, ou cita seja, destemperada dos inimigos e um desentoar de cantiga, que toda pessoa era filho da, segundo a qual, aos canalhas, mas mais xingava o Jiribibe ripostando. Daí depressa ganhamos trincheiras atrás de um forno de assar biscoitos, e berraram um punhadão de disparos para nosso lado. Chega semelhava rajada de chuva de pedra, lugar danoso. Aguardamos deitados. Te foge, Jiribibe, que figuro eles têm gente atirando de cima de árvores. Eu total aconselhei. Assim rastejávamos, e pouco faltava para o quintal do sobrado. Só uma cerca miúda, com um chuchuzeiro dependurado com chuchus grandes. Eram uns chuchus enormes. Vambora, chefe, que o Jiribibe gritou, e caiu morto para cá, acertado na testa. Não gritei e rastejei. Ao quando dar o derradeiro lance na porta da cozinha do sobrado, derrubei uma bacia grande que lá em pé, encostada estava. Aí entrei. Aquela bacia atrás de mim levou uma carga de tirásios com a qual retiniu toda, lata velha. Não, no eu entrar, os que ali vi me saudaram. Epa, chefe, respondi. Epa, e naquele instante pensei, aquela guerra já estava ficando adoidada e medo não tive. Subi a escada.
O Senhor escute meu coração, pegue no meu pulso. O Senhor avista meus cabelos brancos. Viver, não é? É muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. O Senhor crê minha narração? Subi aquela escada de redor, escutando a madeira nos meus passos e avisando: quem em vem sou eu, minha gente. Repetido, aquilo meio sombrio, o ar que dava era como de ser antigo dia de domingo. Aí notei que eu mesma arfava um pouco e estava com uma sede. Por lá devia de ter algum pote fresco. Imaginei. É eu, minha gente, eu disse. Mesmo assim, eles se assustaram primeiro, depois tomaram satisfação por me ver. Os que na sala que dava para a frente da rua estavam, os quais eram que o Araruta e o José Gervásio nas armas, e o menino Guirigó e o cego Borromeu, assentados no banco, encostado na parede para o interno. Esses dois, muito juntos, como que tremiam um tanto, deviam de estar rezando. E a mulher? Eu indaguei. O menino Guirigó queria mostrar. Ela estava presa num quarto. Ela também estivesse rezando? Corredor velho, para ele davam tantas portas. Por detrás de uma delas tinham fechado a mulher num cômodo. A chave estava na mão do cego Borromeu. Era uma chave de todo tamanho. Ele fez menção de me entregar. Rejeitei. Tem talha d'água por aqui? Eu disse. Eu tinha uma pressa desordenada de certo. Diz que lá embaixo tem. Foi o que o menino Guirigó me deu resposta. Entendi que ele curtia sede igualmente e, querendo comigo ir, por seguro temia descer sozinho a escada. E o cego Borromeu? E o cego Borromeu também, que não respondeu, mas que mexeu a boca mole, mole, fazendo desse rumor de quem termina de mastigar rapadura. Me enjoou, mas ele não tinha comido alguma coisa. Não tive comigo. Tu me ouve, xixilado, tu me ouve? Assim, tu me dá respeito e agradece interesses de ter tomado conta de você e trazido em companhia minha por todas as partes? Eu disse. Ele disse, Deus vos proteja, chefe, dê ademão por nós todos, e de tudo peço perdão. Ele se ajoelhou. Ouvir e ver isso me embaraçasse. Eu já pegava ponta de remorso. Porque esse homem, sem visão carnal, de valia nenhuma, maldade minha era que tinha sido a trazida dele, desde o começo, de lugar onde ele cumpria sua vida. E agora ele devia de padecer o redobrado medo, concebendo que vai a gente fugisse dali, e ele para trás parasse para as unhas dos outros. Mas a cena desses todos pensamentos em mim foi ligeira demais, conforme não tinham geração. A meio me lembro e conto é só para afirmar minha capacidade, como o reslumbre que, no tento da hora, eu prezei em Otacília, juízo vago. Como para a janela eu fui, quase que na imaginação de botar meu olhar e haver de ver, no longe tal, o lugar aonde ela andava. Conto para o Senhor conhecer quanta espécie de causa no mover da mente, no mero da tragagem de guerra. E o José Gervásio e o Araruta, cada um em beira de uma janela, agachados, carabinas em mãos, as cheias cartucheiras. Para mim era que olhavam, estudados, querendo qualquer sinal, e aí uma bala alta abelhou, se seguindo sozinha, muito rente, com cujo barulho de música que fez eu conheci que era de Comblain. Eu tinha de dar mais espertação ainda àqueles dois. Tenência. Para uma janela me cheguei e endureci no rifle. Em volta relanceei. Eu, o Bedegas. Saiba o senhor, eu estava ali, assim em padastro de todos, de doar, de rechego, feito que em geral de espera, para castigar onça assassinã. Vi ou não vi? Só espreitei, dono do que lucrei de espreitar. Uns deles, num terreno acolá, manobravam a gosto, nas más armas. Assestei. Um era um sujeitão muito baiano nos trajes. Do gatilho do rifle no tris me mandei nele. Aquele caiu torto, o outro completou. Assim eram três.
O derradeiro percebeu que tinha céu e correu dando gabetas. Zumba! Levou não sei quantas esburacadoras na tampa de suas costas. Ah, ali valia, donde que eu estava, ao mesmo quando revingaram com umas descargas despejadas. Dei atrás, mas sobranceei de Atalaia. Fazia bem 2 horas que aquela batalha tinha principiado, se estava no poder do meio-dia. De graça berra é o boi, tirante a vaca. Dessa daquela vez tudo não acabava sem um fim. Ferrado que o Hermógenes não era cão de desmorder os dentes, e ele vinha de 50 léguas. Toada tinha de ter um prazo, e há um vero jeito de tudo se contar, uma vivência dessas. Os tiros, gritos, eco, baque-boléu, urros nos tiros e coisas rebentáveis. Dava até silêncio, pois porque variava naquele compasso que bater, papocar, lascar, estralar e trovejar, truxe, cerrando fogo, e daí marasmar, o calado de repente, ouvindo aos tantos se esmorecendo de devagar. Tempo que me mediu. Tempo? Se as pessoas esbarrassem, para pensar, tem uma coisa. Eu vejo é o puro tempo vindo de baixo, quieto mole, como a enchente de uma água. Tempo é a vida da morte, imperfeição, bobices minhas. O Senhor em mim não medite, mas, sobre uns assuntos assim, reponho. Era que eu almejava ter perguntado a Diadorim na véspera de noite, conforme quando com ele passei. Naquela hora, eu cismasse de perguntar a Diadorim. Tu não acha que todo mundo é doido? Que um só deixa de doido ser é em horas de sentir a completa coragem ou o amor, ou em horas em que consegue rezar. Não indaguei, mas eu sabia que Diadorim havia de me dar resposta. Joca Ramiro não era doido nenhum, Reobaldo, e ele mataram. Então eu podia revia, mas, porém, quando isto findar, então, quando eu casar, tu deve de vir viver em companhia com a gente, numa fazenda em boa beira do Urucuia. O Urucuia, perto da Barra, também tem belas croas de areia e ilhas que forma com verdes árvores debruçadas. E alá se dão os pássaros, de todos os mesmos prazentes pássaros do rio das velhas, da saudade, jaburu e galinhol e garça branca, a garça rosada que repassa em extensos no ar, feito vestido de mulher, e o Manuelzinho da croa que pisa e se desempenha tão catita. O Manuelzinho não é mesmo de todos o passarinho lindo de mais amor? Podia ser? Impossivelmente. Eu não tinha sido capaz de perguntar aqueles ensalmos a Diadorim. De fato, só em coisa à toa se conversou, trivial a respeito de munição e meus armamentos e avio de guerra. Véspera. As horas é que formam o longe, mas agora, ali, em ocasiões de morte, eu repisei, e mesmo amontado no momento que era que eu ia dizer a Diadorim se perto de mim ele parasse? Hoje não sei, não soubesse naqueles adiantes. Ali, por onde eu estava, eu marcava muito suave a mão da morte, feito um boiadeiro que em janela ou porta, ou tábua de curral ou parede de casa, por todas as partes por onde anda, carimba remarcada a amostra do ferro dele e de seu gado, para se conhecer. Assim, como lembro que eu tinha uma dor de cabeça, era uma dor de cabeça forte, fincada num ai só, furante de verrumas. Aguentei, devia de ser da sede. Deu, bala beija-florou, zoos, ao que rachavam ombreiras das janelas, estraçalhavam, esfarelavam fasquia. Umas que caíam quase como colhidas no assoalho do chão, tinham dançado de ricochete e ficavam para lá amolgadas, feito pedaço de cano ou aveladas de maduras. Essas podiam se esfriar devagarinho. Perdiam sem valia aquele feio calor que podia ter sido a vida de uma pessoa. O José Gervásio e o Araruta recuaram para o meio da sala, me recomendaram me acautelasse, mas eu permaneci. Disse que não, não, não.
Minhas 2 mãos tinham tomado um tremer que não era de medo fatal. Minhas pernas não tremiam, mas os dedos se estremecitavam esfiapado, sacudindo curvos que eu tocasse sanfona. Aí gritei, estrumes! Deram fuzilada. Fogo fechado, as cargas de pólvora e o despejar e assoviar, como o vento ronda no final das águas. Mesmo assim eu queria e visava. Dali não saí, do vão aberto, não dando de meu poder. Desfechei bem, por mim meu desprezo, como essas assoviantes deles varejavam. Eu não estava caçando a morte, o Senhor bem me entenda. Eu queria era a coragem maior. Macho, com meu fuzil reiuno, dei salvas. Tive fechado o corpo? Quero que não, não pergunto. Não morri e matei, e vi, sem perigo de minha pessoa. Aí quando foi momental, peguei susto. Lá embaixo muito estava demudando. Só se fez que inesperadamente parte do povo do Hermógenes, que tantos eram a rascorja, tinham alcançado de rodear por trás da minha gente, na ponta da rua, tomando retaguarda. Iam vencer, fosse possível? Temi por todos. Ah, não, que não regiam. De hoje, o amigo meu João Vaqueiro eu estou vendo, mais homem, mais moreno, arrenegando de todos os macacos, nem suor ele não desperdiçava. O que ele vestiu, vestiu, couro é, e vai embora, dando muito às costas. Lá adiante, acometendo contra outros, morreu que mataram, em obra de umas 100 braças. Ah, não, os nossos aguentaram o relance, arre disparando a mastro de balas. Foi um fogo. E eu, hesitando nos meus pés, refiz fé. Teve um instante, eu sabia meu dever de fazer. Descer para lá, me ajuntar com os meus para ajudar? Não podia, não devia de. Daí conheci. Ali um homem, um chefe, carecia de ficar, naquele meu lugar no sobrado. Mas resoluto mandei o Araruta e o José Gervásio que fossem, mas fossem. Eles mesmos queriam ir. Eles desceram a escada. Estado daquele fogo era um pipoco mal acreditado. Tudo não sendo guerra? Entendi. Um panelão na trempe, o que se cozinhava. Sobrestive. Surgindo o fim, eu restava desandado ao para trás, sozinho com os dois. O menino Guirigó, uma mão apertando as costas da outra, seguidos esses estremecimentos, repuxava a cara, mas com os beiços abertos em dor. Tudo uma careta. Ele era um menino, e o cego Borromeu fechava os olhos. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.